Bom, essa é a nossa videoaula sobre Gamepad API. Nós vamos fazer uma introdução e dar uma visão geral sobre o que é a Gamepad API. É um recurso muito interessante, uma novidade bem legal do HTML5, que nos possibilita usar um controle de videogame para jogar jogos pela internet, direto no navegador. Essa é uma tecnologia que, para ser implementada, necessita de um conhecimento bem aprofundado de JavaScript, de linguagens de programação em geral, de lógica de programação. Então, normalmente, programadores mais experientes, desenvolvedores mais experientes, conseguem entender melhor. Nós não vamos nos aprofundar tanto nessa linguagem técnica, nas funcionalidades em específico, mas daremos uma visão geral do que é possível se fazer com a Gamepad API. Primeiro vamos entender o que é API. Uma API ela é composta por uma série de funções acessíveis por programações e que nos permite interligar funções de aplicativos. No contexto da web, as APIs também estão sendo utilizadas e nos possibilitam interligar funções para tornar a web mais dinâmica. É um meio de dar umas funcionalidades muito mais interessantes para os nossos sistemas, para os nossos sites. E o que é a Gamepad API? Ela nos permite usar o JavaScript para interagir com o Gamepad. Gamepad é popularmente conhecido aqui no Brasil como controle de videogame, controlador. E assim, a gente pode ligar o controle do videogame no computador direto no USB ou de outros meios, Bluetooth, wireless, qualquer outro que seja possível uma ligação com o computador. Normalmente é USB. E é tão simples quanto um plug and play, que a gente só coloca e ele já passa a funcionar, sem instalação de driver nenhum. Essa é a ideia do Gamepad API. Usar um controle de videogame sem a necessidade de instalar aplicativos, drivers e coisas a mais para fazer a funcionalidade da coisa. É a gente poder fazer isso tudo de forma simples, natural, como se estivesse ligando um pendrive no computador. Você colocou, o pendrive começa a funcionar. A ideia do Gamepad API é justamente fazer isso com um controle de videogame. E assim jogarmos jogos direto no navegador. Os controles de videogame não vão funcionar para outras coisas no computador, eles vão funcionar só no navegador, porque é uma funcionalidade da web. Atualmente, nós só temos 2 navegadores que funcionam com essa tecnologia, que é o Google Chrome a partir da versão 21 e o Mozilla Firefox com o auxílio da instalação de alguns plugins, a versão Nightly dele, que nos permite utilizar aí a tecnologia do Gamepad API. Quais gamepads podemos utilizar? Quais controles são possíveis de se utilizar com isso? Normalmente, qualquer controle de videogame atual funciona. Basta ter uma conexão com o computador. Como eu já mencionei anteriormente, pode ser uma conexão USB, pode ser Bluetooth, Wi-Fi, wireless, quer dizer, só precisamos mesmo conseguir uma conexão. A mais comum é a USB. Nós podemos ver aí controles de PlayStation 3 com entradas USB, controles de Xbox. Então é só ter um controle de videogame atual que você poderá utilizar essa tecnologia. Agora vem a grande questão: como implementar isso? Como criar jogos utilizando essa tecnologia revolucionária, aí, vamos dizer assim. A forma de implementar é manipulando direto no código e utilizando funções específicas. A implementação
Ela é complexa, porque, como já foi dito também, ela exige os conhecimentos avançados de JavaScript, porque é através dessa linguagem que nós podemos manipular as funções nos códigos. Existem as funções específicas para o uso dos gamepads, né, que eles devem ser observados por quem deseja utilizar essa tecnologia no desenvolvimento dos seus jogos. A melhor forma de se atualizar nessa área é estudando JavaScript, linguagens web e ter conhecimentos em inglês. Por quê? Porque a gente não encontra nenhum material em português sobre Gamepad API. Muito, 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 muito raro. É uma tecnologia nova, extremamente nova e que ainda não foi implementada pelas pessoas. Nem jogos em HTML5, né, utilizando Gamepad API, a gente consegue encontrar com facilidade. É um ou outro e com muita dificuldade, até porque é uma tecnologia que ainda está em discussão, ela ainda está em avaliação. Algumas funções, algumas funcionalidades podem mudar no decorrer do tempo, porque elas estão sendo discutidas se vão funcionar, se vão ser aceitas assim dessa forma mesmo. Então, todo o material que a gente tem para ver sobre o assunto é em inglês. Então, o inglês é altamente necessário. Alguns exemplos de funcionalidades que existem na Gamepad API são essas aqui. A gente pode ver o Gamepad Connected. É um evento que acontece quando a gente conecta um Gamepad. Mais especificamente, quando a gente pressiona algum botão. Se a gente conectou o controle, né, no computador, abriu o navegador, ele ainda não o reconheceu. Mas a partir do momento que a gente aperta qualquer botão no controle, o evento Gamepad Connected acontece e ele reconhece esse controle. O Gamepad Disconnected, ele acontece quando a gente desconecta um Gamepad. O Pressed é quando a gente pressiona qualquer botão. Então é o evento que acontece quando a gente pressiona algum botão, que faz ele reconhecer que a gente pressionou. Existe aí um evento para cada tipo de botão, né? Nós temos os eventos para os botões direcionais, para os analógicos, para os outros botões. Cada botão tem um reconhecimento aí, um valor, né? O value, ele define a sensibilidade dos sensores analógicos. Essa é uma coisa muito interessante, porque essa é a diferença do analógico para o direcionamento normal, né, das setas. O das setas a gente não tem sensibilidade. A gente pressiona e ele vai com toda vontade para a direção que a gente pressionou. Já o analógico, se a gente direciona só um pouquinho, se a gente aperta só um pouquinho o botão, ele vai devagar, com pouca intensidade. E se a gente aperta até o final, ele vai com mais força. Então, esse é o valor que define a sensibilidade dos sensores analógicos. Ele varia de 0.0 a 1.0. Então, 1.0 é totalmente pressionado, 0.0 nada pressionado, 0.5 valor intermediário, né? Quando a gente não apertou tudo, mas foi até a metade de certa forma. Mapeamento. Quando um dispositivo conectado é reconhecido, é recomendado que ele seja remapeado, porque existem diversos gamepads no mercado. Então, assim, essa é uma funcionalidade que permite do desenvolvedor de mapear cada botão do controle, para que a gente tenha a garantia de que ele funcionará plenamente, com todas as funcionalidades possíveis que ele pode oferecer. Não é uma coisa obrigatória, é só uma coisa interessante que pode melhorar a compatibilidade aí, né? Mas essa imagem aqui pode nos mostrar uma visão de padrão, né, dos gamepads atuais. Quase todos os controles de videogame têm todos esses botões. Então, esse aqui é o mapeamento padrão, é o Standard Gamepad que a gente chama. E
tem, né, os 4 eixos e 17 botões, que tem normalmente em todos os controles de videogames atuais. Concluindo, essa é uma novidade muito interessante para a área de desenvolvimento de jogos da web, né? Ainda não há amplo suporte à tecnologia, mas já podemos ter certeza de que as coisas ainda vão melhorar muito, porque nós vemos que a web está deixando de ser uma biblioteca estática para se tornar uma fonte interativa de entretenimento e conteúdo. E nós, como desenvolvedores, como profissionais da área, nós devemos estar sempre nos empenhando para aprender essas novas tecnologias e poder implementar nos nossos projetos. Como já foi mencionado, no Brasil há pouquíssimo material sobre o assunto. A grande maioria realmente que nós encontramos é em inglês. Toda essa dificuldade do acesso à informação, né, como já foi mencionado, se deve pelo fato de que a tecnologia ainda está em avaliação. Nem todas as funcionalidades do Gamepad API foram definidas, mas estão em constante avaliação pelos responsáveis pelo desenvolvimento. Aqui eu deixo um link para vocês que querem saber mais do Gamepad API, conhecer aprofundadamente, podemos dizer assim, das funcionalidades. Então está esse link aí da W3C, é o www.w3.org/tr/gamepad. Lá a gente pode encontrar, claro que em inglês, detalhadamente cada função, cada evento, todos os detalhes técnicos da tecnologia que está aí no mercado como grande novidade do momento. E agora na próxima parte do vídeo a gente vai ver como testar um Gamepad, né? Eu gostaria muito de ter colocado um jogo para jogar, mas eu não consegui encontrar de jeito nenhum um jogo que fosse feito diretamente na Gamepad API. A gente encontra na web jogos em HTML5, mas isso não significa que eles estejam utilizando a tecnologia do Gamepad API. Jogos em Gamepad API estão difíceis de serem encontrados ainda. A gente ainda não tem pessoas desenvolvendo. Tem pessoas só fazendo testes, fazem um teste aqui, outro teste ali e colocam um vídeo no YouTube jogando o joguinho. Mas jogos disponíveis para se jogar, muito difícil de encontrar. Então, eu fiz um teste utilizando um site que nos possibilita testar se o Gamepad está funcionando ou não, se está sendo reconhecido. Lembrando que a gente só pode utilizar no Google Chrome do 21 para cima e no Mozilla Firefox. Então, na próxima parte do vídeo, a gente vai ver um Gamepad sendo reconhecido pelo navegador sem instalação de driver nenhum, porque essa é a mágica do Gamepad API. Vamos lá. Esse aqui é o site que a gente pode fazer o teste do Gamepad para ver se está funcionando. html5gamepad.com. Ele vai reconhecer assim que a gente apertar qualquer tecla. O meu controle já está conectado aqui do PlayStation 3. Então vou apertar uma tecla aqui. Aqui está na janela. Ele já reconheceu. Aqui, ó, quando a gente aperta algum botão, ele mostra ali. Então eu estou apertando e ele está mostrando qual o botão que eu estou apertando. A gente pode até ter um controle da intensidade que a gente está pressionando o analógico, que mostra ali no axis. Isso aqui é uma demonstração de tudo aquilo que a gente já viu ao longo do vídeo sobre as funções que a gente pode manipular no Gamepad API. E aqui, quando a gente aperta qualquer tecla, ele reconhece. Então, dessa forma a gente pode testar para ver se o nosso Gamepad está funcionando. Lembrando que só o Google Chrome que reconhece e
o Firefox com a instalação de alguns aplicativos para funcionar. Valeu, galera.